isso aí. Então aí para trocar uma ideia. Pessoal, meu nome é Marcos Garcia, a gente vem trabalhando juntos com a Cone Tecnologia faz quase 4 anos e DevOps é um assunto que já vem cerceando todo mundo há um bom tempo e a gente vem trabalhando também em algumas frentes e é o segundo ano, né, que é a segunda edição do evento e é o segundo ano que nós estamos junto com vocês aqui e vamos lá, vamos ver o que a gente consegue transmitir de novidades, o que a gente consegue ajudá-los. Bom, eu sou Adriano Bertucci, também faço parte do time de consultoria de LM lá da Cônia, sou sócio junto com o Marcos, também sou MVP de LM, já faz alguns anos, e o assunto de DevOps é um assunto que fascina bastante porque está totalmente ligado, apesar do pessoal falar, poxa, infra e dev nunca se mistura, mentira, pelo contrário, quando a gente pensa em negócio, a gente pensa em produto, em benefício para uma empresa, a gente tem que pensar em todos se comunicarem e se conversarem uniformemente, perfeitamente, ou seja, não pode haver falha de comunicação, as ferramentas têm que estar integradas. Então, na verdade, o conceito de DevOps, vocês vão ver, já é um pouco antigo, né? Mas o pessoal começou a falar muito de DevOps nos últimos tempos, perfeito? Então, a ideia hoje aqui é a gente falar um pouco do que é o famoso DevOps para vocês, para quem não conhece, né? Da importância dele para o negócio, do porquê que eu devo investir nisso e etc. Um pouco do ALM e o DevOps, na verdade, que o ALM também, sem essa unificação do DevOps que vocês vão ver, não existe. Perfeito? ALM não é só desenvolver software, não é só codificar, né? Vamos dizer assim. Tem muito mais além disso. Vamos falar de algumas ferramentas e aí a gente entra. É evidente, como são várias ferramentas que a gente pode usar no ciclo de DevOps, a gente vai falar de uma específica de monitoria, que é o App Insights, com o Visual Studio Online e com o Azure. Tá? Então nós vamos entrar na ferramenta, falar um pouco de recursos de telemetria, mostrar algumas coisas para vocês e abrir para perguntas e dúvidas. É evidente que durante a apresentação, se vocês tiverem alguma curiosidade, alguma sugestão, alguma crítica, fiquem à vontade, nós estamos aqui em poucas pessoas, acho que é interessante cada um trazer a experiência para que a gente faça uma apresentação bem legal. Para começar, eu quero falar para vocês do famoso DevOps. Afinal, o que é isso? Quem daqui já ouviu falar em DevOps? Todo mundo, quem daqui aplica DevOps no seu dia a dia? Tanto infra quanto dev pode responder essa, né? Aí o mais ou menos é que é sempre complicado. Alguns falaram que sim, outros falaram que não. O conceito de DevOps, né, por aqui para vocês, então a gente tira lá do Wikipedia, conjunto de processos, métodos e sistemas para comunicação, colaboração e integração entre os departamentos de desenvolvimento e operações. Perfeito? Então quando a gente está falando isso, a gente está falando em juntar dois mundos, na verdade, que já deveriam estar juntos há muito tempo, perfeito? Num único ciclo, num único sistema. Então aqui a gente sabe que nós temos diversas ferramentas de engenharia de software que ajudam o time de desenvolvimento no seu dia a dia, e a gente tem uma série de ferramentas para o pessoal de operações, para o pessoal de suporte, que também dá o dia a dia. Mas qual que é o grande problema para o negócio? Essas ferramentas geralmente são separadas. Elas não se falam, ou se falam, não se falam da maneira que deveria se falar. Então muita gente fala, não sei se por que ou mais ou menos, provavelmente vocês devem ter ferramentas de engenharia, vocês devem ter algumas ferramentas de Service Desk, de operações, de monitoria, mas de repente essas ferramentas ainda não estão daquele jeito se falando, se comunicando, então por isso que talvez o DevOps lá seja um pouco, eu considero mais ou menos, né, que eu vou citar. Né? Então a unificação, tanto da engenharia de software, de qualidade e da tecnologia de operações juntos, nós temos o conceito de DevOps. Tá? Uma coisa que é interessante quando a gente fala de DevOps é pensar em benefícios para o negócio. Tá? Então a gente coloca aqui um ciclo rápido, acelerando demandas de produção, satisfação do cliente, redução de TCO. Tá? A gente sempre tem que pensar em qualquer ação. Nossa tecnologia, hoje em dia, são poucas as empresas que pensam em tecnologia como um custo. Só que é alto. O custo do departamento de tecnologia geralmente é o mais alto de todos. E a gente sempre tem que provar valor ao negócio. Então a gente tem que chegar para os nossos diretores, para os nossos gestores e provar que tecnologia não dá só despesa, mas sim custo. E esse conceito de DevOps, trabalhando nesses pontos, ele justamente vai te dar subsídios e argumentos para você ter um bom sistema de engenharia de software, um bom sistema de operações e principalmente os dois se comunicando. Uma frase que eu gosto de colocar aqui do Patrick, pai do DevOps,
não se trata apenas de colaboração entre desenvolvimento e operações. Trata-se de cada parte do negócio, da empresa, trabalhar de maneira colaborativa para entender os objetivos do negócio. Ou seja, eu não estou falando de um monte de nerd falando aqui, ó, eu manjo aqui isso aqui técnico, ó, se eu instalar o System Center, o Preempt, usar IntelliTrace, Visual Studio, TFS. Cara, se você chegar um negócio desse para o teu gestor, teu diretor, o cara vai olhar para tua cara, quanto eu ganho com isso? O que isso traz de benefício para mim? Então, quando você tem que vender uma ideia, né, para a tua empresa, você tem que trabalhar com isso. Então, isso aqui, ele definiu muito bem o objetivo do DevOps. Tá? Outra frase interessante é quando a gente fala de TI dinâmica. Por que o DevOps surgiu? Justamente para atender esse dinamismo que nós temos hoje em dia em tecnologia. Então, mais uma frase aqui, foi dita no TechEd 2007, no VP de Service da Microsoft. Com a TI dinâmica, estamos reunindo as capacidades de infraestrutura básica e as plataformas de desenvolvimento para ajudar os clientes a construir sistemas integrados que vai tornar um parceiro mais forte de negócio. Ou seja, desde o começo, aquilo que a gente falou, infra e desenvolvimento, parecia que existia uma briga meio que nada a ver, que não faz sentido. Não faz sentido. A mesma coisa no mundo de desenvolvimento, para quem é de dev, o pessoal fala que o time de qualidade está ali para atormentar o desenvolvedor, né? Para acusar o desenvolvedor. Afinal, o software para o desenvolvedor é como se fosse um filho. Né? E quando você fala que o software está com defeitos, você está ofendendo o filho do cara vai ficar bravo. Mas a ideia não é essa. Vamos sempre pensar em negócio, que o conceito de DevOps vai cair muito bem para vocês. Um ponto legal de analisar nesse sentido é que quanto maior esse gap de comunicação que a gente for ter entre a equipe de dev e a equipe de operação, menor vai ser o retorno, menor é o retorno, a gente consegue mensurar isso no dia a dia, e é o que os diretores, a alta gerência têm em mãos. Então por isso que quando a gente chega, se a gente chegar nesses termos técnicos, o cara não vai fazer muito sentido. Pô, eu tenho mensurado que seu gap de comunicação entre as equipes está me dando um prejuízo de tanto. Você vem com termos técnicos, como que fica isso? Bom, por que usar DevOps, na verdade, né? Por que a gente usa DevOps? Né? Então a gente tem alguns pontos aqui, mas o principal que eu gosto de dizer é o seguinte: modernizar o negócio de vocês. Perfeito? Né? Esses tópicos que a gente coloca aqui para vocês, acho que é comum para todos. Novas tecnologias. Hoje em dia, qual empresa daqui trabalha com uma tecnologia só? Nenhuma, né? Quanto tempo demora para surgir uma tecnologia, uma novidade tecnológica hoje no mercado? Quantos segundos deve demorar para surgir uma coisa nova? E nós de tecnologias temos que estar antenados com isso, e tentar trazer, ver o benefício disso para o negócio. Outro, contato direto com o consumidor. Por que a gente tem que contactar nosso cliente final, seja interno ou seja externo, só quando dá problema? Ou seja, só quando ele só liga para você, só lembra do departamento de TI, quando o negócio caiu, o servidor está fora do ar, a aplicação não funciona, os e-commerce aí no Black Friday cai e ninguém consegue fazer compra. Por que isso tem que acontecer? Né? E vindo cliente? Porque a gente, como tecnologia, não agrega, traz esse valor para o negócio e a gente acaba buscando e trazendo esses benefícios para a gente. Dispositivos. Gente, quem tem smartphone aqui? Quantos de vocês já tweetaram alguma coisa aqui do evento hoje? Já fizeram alguma novidade? Acho que todo mundo está o tempo inteiro. E a minha aplicação tem que estar conectada a esse mundo. Não adianta a gente fugir. Tem aplicações que não vai deixar eu me conectar numa rede social, não sei o quê. Mas seu diretor vai querer ver lá um gráfico no celular dele. E ele não quer saber se é Windows Phone, se é Android, se é iOS. Ele quer saber que eu quero ver o relatório de vendas do meu dispositivo, e o dispositivo que eu tenho é um iPhone. O outro diretor tem um Android, e assim sucessivamente. O outro tem um Windows Phone. Então a gente tem que preparar. A aplicação de vocês hoje está preparada para esse tipo de coisa? O produto de vocês está preparado? Cloud Computing. Gente, não tem como fugir. Tá? Um exemplo que a gente está tendo aí com essa sexta-feira negra aí, para alguns e-commerces da vida, está claro. Por que eles não usam? Não sei. Ou se usam, não estão usando direito. Né? O que dá para entender, porque eu não estou falando que eles usam porque eu não sei. Né? Tem alguns que eu conheço que até usam, mas pelo jeito não estão usando direito. Certo? Porque se estivessem usando, não teriam esses problemas. Ou né, a elasticidade da nuvem permite isso.
E hoje, agilidade para competir. Enquanto eu estou tendo uma ideia aqui, a gente está conversando, trocando alguns assuntos, tem gente já desenvolvendo e produzindo essa ideia. Não existe software hoje que demora 1 ano para ser entregue. Software tem que ser entrega constante. Por quê? Porque o negócio está modernizado e tecnologia está ali para dar subsídio para tudo isso. E DevOps vai dar essa agilidade, essa modernidade para vocês. Outro ponto, que a TI, então, considerando todos aqueles pontos de tecnologia, ela tem que ser usada para modernizar o negócio. Que é isso que a gente está falando. Fazendo o quê? Sempre o negócio, melhoria de time to market, entrega contínua de valor, equilíbrio, depois eu passo, e redução de custo. Perfeito? Tecnologia tem que pensar nisso. Eu não tenho que usar o Visual Studio, o C Sharp, o System Center, o Eclipse, o Java, porque eu acho mais fácil, porque eu acho mais bonito, ou é uma tecnologia parruda. A tecnologia que funciona. Eu tenho um exemplo, bom, aqui vocês estão vendo, né? Eu tenho, meu celular é Android, tá ali, tá gravando, conversando com a câmera da Sony, estou com um Mac aqui, rodando Visual Studio. Ao mesmo tempo, eu tenho um exemplo clássico, que logo que eu vim para São Paulo, há anos e anos atrás, fui trabalhar na Citroën. E era desenvolvedor lá, a gente entrou num projeto, justamente a plataforma deles era toda em Clipper. Quem já ouviu falar em Clipper aqui? Bom, quem já ouviu falar sabe a dor que era, né? E eles estavam migrando para a .NET na época. E tinha assim um relatório que era trimestralmente, o diretor da empresa, né, os presidentes lá, puxava, que era simplesmente assim: quanto vendeu, quanto gastou e quanto ele lucrou. Olha que informação simples que ele precisava. Não tem mais, era isso. E aí, num belo dia, fizeram a migração do relatório, da parte que portava esse relatório, só que migraram, e aí, como era trimestral que ele puxava, ficou lá, né? Aí, um belo dia, eu escuto as portas batendo e os gritos aumentando, e chegando perto do departamento de TI. O cara entrou na sala do diretor, bateu a porta e começou a xingar, ele fechou a porta, acho que para não xingar, mas não tinha como, que o departamento inteiro escutou. Eu quero saber cadê meu relatório, e não sei o quê. Aí, por infelicidade do diretor de tecnologia na época, ele foi querer justificar para o cara que eles tinham feito uma migração de tecnologia, perfeito, e que devia ter acontecido algum problema. O cara simplesmente virou para ele, todo mundo está escutando, eu não quero saber se é .NET, se é... Cara, antigamente eu processava. Eu sabia quanto eu lucrei, agora eu não estou conseguindo. E você não está entendendo. Se eu não souber quanto eu lucrei, eu não sei se eu posso te pagar. Simples e direto. Ele falou, eu quero esse relatório em 10 minutos mesmo. Bateu as fotos andando. Aí sai o cara desesperado, chama todo mundo. Gente, vamos gerar esse relatório, que seja na mão, o que está acontecendo? Então foi um desespero. TI, ela está aqui para modernizar, para melhorar o tempo de atendimento, dar uma entrega contínua de valor para o seu cliente. Isso a gente falou de um cliente interno, que era o diretor da empresa. Mas imagina esses e-commerce aí, tem vários clientes externos, e a imagem que esses e-commerces estão passando para as empresas. Perfeito? Quando a gente fala de LM, para trazer para o mundo do DevOps, né, a gente fala em ter todo um processo, né, de desenvolvimento que a gente já está acostumado. Para quem tem aqui, a maioria aqui acho que deve usar o TFS, o Team Foundation. Tem alguém que não usa aqui ainda alguma ferramenta de LM? Todo mundo usa, seja TFS ou seja qualquer outra plataforma aí. Então, quando a gente fala em desenvolver a aplicação, a gente tem um ciclo. Tá? Esse ciclo é o que vocês já devem estar acostumados a ele. Esse ciclo ele pode ser 1 semana, 2, 3, 4 no máximo, né? E vamos produzindo valor de entrega aí. Onde está o grande problema? Quando o aplicativo vai para produção, quando o meu produto cai em produção. Como que eu sei, por exemplo, se o teu aplicativo está funcionando nesse momento? Tem alguém de e-commerce aqui? Comecei a falar de e-commerce, né? Eu nem vi se tinha. Tem alguém de e-commerce aqui? Eu trabalhei anos em e-commerce. Está trabalhando em e-commerce? Qual é o e-commerce? Se tivesse alguém aqui, Eles estão trabalhando agora. Se tivesse alguém aqui, está Estava desempregado. Isso é verdade, faz sentido. Desculpa aí. Eu trabalhei por muito tempo em e-commerce. Então, o ritmo é acelerado. Para trabalhar em e-commerce tem que ser meio maluco. Porque é uma correria... Engraçado, não vou falar o nome do e-commerce, mas teve uma vez, olha só, gente, que o time de marketing queria fazer uma campanha. Que era, vamos, a cada 1000 cliques num linkzinho lá de árvore, de TI verde, lá, de não sei o que eles iam colocar, eles iam plantar X árvores. Tá? Então, o time de marketing chegou com essa ideia, aí chegaram para o time de TI,
fazia parte do time de arquitetura, o pessoal chegou assim, e aí gente, vamos colocar isso no ar, não sei o que, a gente falou, não, calma, não é bem assim, vamos ver onde vocês querem pôr, qual é a quantidade de acesso, o que isso vai gerar, o que isso vai trazer pro meu negócio, etc. Aí eu cheguei, falei, ah não, mas isso é só um bannerzinho, o cara vai dar um clique, beleza. O cara falou, a gente não se responsabiliza nada, colocaram lá pro estagiário fazer, o cara fez, beleza? Colocou no ar, massificaram a campanha que colocou no ar, deu 10 minutos, caiu o site. Perfeito? O site tem uma média de vendas diárias de 23 milhões. Então, 1 hora fora do ar, você sabe mais ou menos quanto custa isso para o cara. E detalhe, estava na home. Estava na home. Então, o que aconteceu? A gente foi ver, caiu o site, ficou 1 hora fora do ar o e-commerce. A gente foi ver o que o cara fez. A cada clique, ele abriu uma conexão do banco de dados, ia lá, gravava o registro no banco, não fechava a conexão e trazia. Foi daquele jeito, cara, e ninguém veio, porque não, vamos pôr. Ou seja, derrubou o servidor de banco. Então, é perigoso. Então, a gente precisa ter, né, essa proatividade de monitorar essas aplicações e trazer isso para vocês. O problema, né, de unificar esses dois mundos. Desenvolvimento e operações. Então eu coloquei o dia a dia aqui do desenvolvedor. Geralmente o desenvolvedor ele aumenta e mantém a viabilidade do negócio através de quantificação para suportar as demandas de mercado. Quando ocorre um problema, o objetivo é entender a causa raiz e prevenir futuras ocorrências. Tá? Geralmente sprints de 3 a 4 semanas. Isso é a vida de um desenvolvedor. O time de operações está lá de frente com o teu cliente. Ele é o cara que vai lá e vai escutar o cliente vai ficar xingando ele. Tá? Então é um coitado, infelizmente a gente tem que ajudá-lo, não crucificar também. Então, dia a dia, aumentar e manter a disponibilidade operacional do negócio, eliminando e controlando as alterações. Quando ocorre um problema, o objetivo é restaurar o funcionamento. Eu coloquei o reboot ali até de brincadeira, porque geralmente a solução é rebootar a máquina, né, que vai funcionar. Mas não é isso. Volta a versão, então, aí vocês já sabem as soluções que tem, mas não deveria ser assim. Né? E geralmente ele tem um SLA a cumprir. E se isso não é atendido, você tem um custo muito grande para a empresa, multas, etc. Então, objetivos, prioridades e mentalidades estão desalinhados. Um time pensa uma coisa e precisa executar outra. Tá? Então, a velha briga, né? Como eu faço para saber onde está causando a falha? Como você vê, como vou saber se foi você que escreveu o código? Aí fica naquela briga e ninguém resolve o problema, né? E o cliente lá chorando. Barreiras para a adoção de uma plataforma DevOps. Geralmente a gente tem uma necessidade de mudança cultural, que é difícil, quando a gente fala de cultura é difícil. Tá? Nenhuma troca de conhecimento, processos desassociados e falta de automação. Então, lógico, a automação eu sempre falo que é o último ponto. Se você não tiver isso aqui preparado, você não vai chegar numa automação. Se vai chegar na automação, você não tem um processo, o que você vai automatizar? Perfeito? Então a gente sempre tem que pensar nisso. Um pouquinho de cada, vocês vão conseguir introduzir o DevOps certinho na empresa de vocês. E a solução é unificar os dois, que é o famoso DevOps. Artefatos compartilhados, gerar automação e ter um objetivo comum através de métricas e monitoramento. Então eu até colocou uma frase aqui, ó, cultura colaborativa em todas as partes interessadas, trabalho em conjunto durante todo o ciclo. Esse é o objetivo, não existe departamento de operações ou desenvolvimento. No papel pode até existir, mas no dia a dia é um time só. Tá? Ferramentas. Existem vários, perfeito? Para você integrar esse ciclo. Hoje nós vamos falar dessa daqui para vocês, perfeito? E falando dessa famigerada Application Insights, alguém já trabalhou com ela? Alguém com um pouquinho já? A experiência está sendo boa? Não, legal. Ótima família. Bom, legal. Então, como o Bertucci disse, existem várias, né? O foco do evento é basicamente gerenciamento, é muito System Center aqui, acho que a grande maioria aqui trabalha com System Center, já viu no dia a dia. Mas falando de Application Insights, é uma coisa nova, está há poucos meses aí disponível. Acho que por enquanto ainda está gratuito, né? Ainda está no regime ainda de evolução, mas já há notícias que vai ser precificado em breve. Só que em breve o Microsoft ano a gente não sabe, né? Licenças, né? Pode ser 6 meses, 1 ano, ou semana que vem, segunda-feira a gente abrir lá o painel, para vocês terem uma semana só de utilização gratuita, né? Isso acontece muito. Mas é esse o cenário que nós nos encontramos. Bom, para a gente falar um pouco de Application Insights, a gente tem que pensar em tudo que a gente viu até agora, que o Bertucci comentou, de problemas do dia a dia, né? Então, todo mundo tem uma aplicação, será que ela está no ar nesse momento? Se der um pau e você ter algum alerta configurado, onde vai chegar esse alerta? Ou vai ser o teu cliente que vai estar ligando para você? Um exemplo que o Bertucci disse aqui,
eu trabalhava nessa mesma empresa que ele está falando, e foi gozado, foi o seguinte, o estagiário que ele disse aí, não era eu não, tá? O estagiário que ele disse era estagiário da área de negócio. Que os caras não conseguiram fazer com a área de TI, não, contrataram um estagiáriozinho na área de negócio, lá de desenvolvimento, e o cara fez. A área de TI se recusou a fazer, porque não, é simples, é o botãozinho que você vai pôr lá, né? Sabe a história do botãozinho? Aí a gente falou, tem que fazer uma avaliação, não é bem assim. Não, bota lá, é rápido. Então, está funcionando, será que está com algum erro? Tá para explodir alguma exception? E desempenho. A gente está muito preocupado se está funcionando ou não, porque no final, o que interessa lá para o nosso usuário final, para o nosso cliente, é faturamento. Então, eu estava escutando no rádio agora cedo, vindo para cá, na CBN, que olha só, os caras foram entrevistar o presidente do Reclame Aqui, que até o site do Reclame Aqui está quase caindo por causa do Black Friday. Né? Então, o índice de não conformidades e não fechamento de compras está incrível. Agora, ninguém está preocupado com o desempenho. Você está querendo comprar, você quer fechar a compra. Né? Se você fechasse a compra muito mais rápido, seria melhor. Então, ninguém está preocupado com esse ponto porque a gente mostrou para os outros. Então, o desempenho, desculpa, dane-se. Né? No caso de um e-commerce, essa Black Friday que você fazia comprar, você tinha 10 minutos para fechar o negócio. Você perdia a oferta. O site caiu. O que você vai fazer? Gente, botou no Twitter, eu vou estender, vocês tentem comprar de novo porque meu site caiu. Virou Black Fraud, né? A galera chamou de Black Fraud hoje de manhã, né? E porque é reincidente, no segundo ano já empeorou o negócio. Então, é fatal. É o que a gente sempre diz, né? A área de negócio tem boas ideias. Inteira para fazer tudo. Legal, mas se a gente deixar só para a área de negócio resolver as coisas, não anda. É o exemplo típico que a gente colocou aqui. Então, o primeiro ponto a refletir é isso. Será que explodiu o celular de alguém aqui? Com certeza eu acho que não. Que já explodisse, eu não estaria nem aqui mais. É isso, o exemplo que a gente falou, quem trabalha com e-commerce já está fora daqui, nem está aqui hoje. Se tivesse, vocês estão monitorando. Exatamente, né? O monitoramento é realmente a reclamação, é realmente o Reclame Aqui. É isso aí. Bom, e um ponto importante, a gente não está se ligando disso, mas já existe uma previsão aí de quase 3 milhões de dispositivos móveis até 2016, mais de 350 mil usados só no trabalho, milhões usados só no trabalho. Os consumidores, a grande maioria, aí, quase 82% da população mundial já utiliza a rede social para tudo. E, do ponto de vista do comércio, 70% das empresas já usam e estão investindo em soluções de nuvem. Quantas empresas de vocês aqui não estão na nuvem ainda? Todo mundo na nuvem aqui? 100% ou parcial? Parcial. E aí, a história da nuvem, apesar de a gente estar falando de 70% das empresas, a grande maioria no Brasil ainda não está por conta de legislação, por conta de capital aberto, listado na bolsa. Tem muita empresa que foi comprada por empresa americana, está listada na Bolsa de Valores americana, está embaixo de legislação de SOX, um monte de coisa, não pode fazer isso. A Argentina recentemente passou por um problema assim, né? Eles queriam publicar os dados, acho que se não me engano, da Apple, armazenar fora da Argentina, a Argentina não deixaram, né? Então assim, você está listado na SEC, que é a Bovespa americana, você não pode. Então, mais uma vez, tecnologia tem, o que a gente não tem é o alinhamento do negócio com a tecnologia para poder fazer as coisas acontecerem. Mas, de qualquer maneira, isso aqui é uma coisa que está acontecendo. Tanto é que hoje em dia, você pega a maioria das empresas, a gente mexe muito com LM, legal, qual está sendo um dos gargalos? Integração com o que está vindo de novo, mobilidade, por exemplo. Então, a integração com ferramentas novas. Quem desenvolve nativamente para Apple, por exemplo, para iOS, por exemplo, já conhece o tal do Xamarin, já está desenvolvendo com ele, legal, como que a gente fala com esse cara, como a gente faz DevOps com ele. Enfim, tem várias barreiras que estão vindo aí. Você pega relatórios do Gartner, todo mundo fala o seguinte, cara, quem vai nascer com a aplicação web vai morrer. Você tem uma ideia nova, nasce para mobile. O web vai morrer. O web é para back-end. Olha só que loucura que a gente chegou, né? Antigamente a gente fazia back-end com o quê? Com Windows Form. Back-end hoje é web e a plataforma tem que nascer em cima de mobilidade, né? Então a tendência é ir cada dia pior, né? Ou melhor, melhorar para todo mundo do ponto de vista de novas oportunidades.
Em 2016, a previsão que a gente tenha mais de 20 milhões de dispositivos usados em todo o mundo por trabalhadores e consumidores, está crescendo, ou cresceu 2 vezes aí, desde 2012. Já cresceu e está crescendo aí na taxa de 10 vezes o volume de dados. Isso vai ser constante. E 210 bilhões de dólares gastam em soluções de nuvem. Isso daí, desde 2012, a cada 2 anos está dobrando. Ou seja, tem oportunidade para quem trabalha na área de TI, que achava que estava saturado, a gente está vendo o quê? Que vai ter mais trampo para a gente ainda. Mas tem que ser fazer direito, né? E o paradigma do client-server parece estar voltando, né? Quem vivia lá, eu tenho 44 anos, eu peguei o finalzinho do mainframe, né? Puta, esses monstros aí, não sei o que, tá voltando, né, gente? Porque tá tudo voltando para um novo mainframe chamado cloud, né? Que mudou de nome, mas no final é alguma coisa mais estruturada e agora com interface gráfica. E todo mundo está acessando, só que agora não está acessando, todo mundo continua acessando, só que não acessa mais de grandes computadores, e sim de qualquer plataforminha básica que você tem na mão, qualquer gadget que você tem aí. Só centralizar o processamento e só... Exatamente. Então hoje, pô, já virou moda você andar com um relógio, igual o Bertucci aí, que interligado com iPhone, com Samsung, com a NASA, sei lá. Né? Faz até café se precisar. Faz até café, então é normal, né? Bom, então a gente pode dizer o quê? Que está tudo conectado, certo? Se está tudo conectado, a gente tem um monte de problema acontecendo junto também, né? Bom, eu já fui de infra, no começo da minha carreira fui em infra. Depois eu migrei para desenvolvimento. Por padrão, o que a gente sempre fala quando para uma aplicação, o problema está onde? Na infraestrutura. Depende. Né? A primeira A resposta padrão, resposta padrão Tem pouca memória. A primeira porrada O sempre lá. servidor está fora do ar. Né? linha de frente é os que apanham primeiro. O servidor está fora do ar, legal. O servidor está muito lento. Aí, pelo amor de Deus, a rede está lenta, né? O que nós vamos fazer? Liga o diretor de infra, cara, compra memória urgente, liga para a Dell, vai demorar um mês, mas chega. Pelo menos. Ou liga para a IBM, porque você vai comprar, você tem hardware dentro do seu data center, com location, alguma coisa, vai demorar. Você está em cima do Azure, pô, legal, vou lá no painel, tenho cartão de crédito do diretor, vou lá, né? Aumenta o volume lá para... Um cliente nosso recentemente, a aplicação dele estava lenta, rodava com 16 megas, ele ficou desesperado, subiu para 56. Falei, velho, não vai adiantar nada. Qual é a lógica? Não sei. Não sei, cara. Vamos testar. O cartão está aqui no meu diretor, o Dani, vamos lá. Deixou 2, 3 dias pagando 56 GB de RAM, não adiantou nada. Né? Então, legal. A gente tem um outro elemento muito pior. Serviços terceiros o tempo todo integrando. Então, você desenvolve para front-end, ok. Vou fazer uma compra no cartão de crédito, mas eu estou com lentidão na operadora. Quem toma a porrada? É a operadora? Vocês. Quem desenvolveu errado, está chamando a API errada. Nunca avisa a Mastercard, qualquer outra empresa vai tomar porrada. Por quê? Porque eles têm padrões especiais, eles são, né, integrados com o mundo inteiro. E você está se integrando a ele. Tanto é que quando você vai construir uma aplicação, e sua empresa tem interação com o cartão de crédito, você tem que passar por esse padrão oficiais, certificação oficiais, certo? Que é uma putaria e demora pra caramba. Né? Depois eu corto essa palavra da gravação. Mas funciona, né? A questão funciona. E de qualquer maneira, é cara, é custosa para todo mundo, depende de N profissionais diferentes dentro da empresa, e a cada X meses os caras aparecem lá, vão aparecer lá para fazer uma auditoria para ver se está tudo funcionando. Legal, garante alguma coisa. Mas, por exemplo, a gente desenvolveu uma aplicação há uns 2 anos atrás, onde a gente foi responsável pelo front-end. O middleware era de um RP, a orquestração era de uma outra marca também, e o banco de dados era de outra. Quem vocês acham que tomou porrada o tempo todo? Né? E é diferente. Porque, Por mais que a gente tenha monitorado e mostrado que o problema não estava no front-end, mas o problema... porque quando estoura uma exception, Você não previu. exatamente, quando estoura uma exception, o problema é de quem? O cara não quer interpretar exception. Cara, eu estou pagando um negócio, uma fatura. Estoura exception, desculpa, mas estou cagando, é isso. Cara, eu quero pagar a fatura, certo? Então, se eu quero pagar a fatura, se deu problema de tá sobrecarregando um banco de dados,
se deu bug, não importa. Né? E tem um outro elemento também, que a gente ainda continua tendo vários problemas. Quem desenvolve, muitas vezes não conversa legal com a área de negócio e não desenvolve uma funcionalidade que seja simples de se utilizar. Ou seja, muitas vezes a mentalidade nossa ainda é desenvolver para web. Você pega o desenvolvedor web, põe o cara para desenvolver para mobile, pô, mudou totalmente a experiência do usuário, muda tudo. E aí não dá essas formuletas mágicas de vamos dar o wizard aqui para pegar a aplicação web e virar mobile, ou a preguiça ou a falta de grana para pegar uma aplicação web e portar para o sistema operacional que você precisa na mobilidade, simplesmente vamos abrir no browser do smartphone, vai resolver? Resolve. Então a gente tem muitos desses problemas no dia a dia. Bom, de qualquer maneira, a gente tem sempre o quê? Que tentar detectar uma maneira mais rápida os problemas do cliente. Geralmente, a gente falta com a visibilidade da saúde da aplicação, que isso resulta no quê? Experiência do cliente comprometida, certo? Isso é fatal. Qual a solução que a gente tem mais rapidamente nesse sentido? Criar alertas automáticos, métricas para identificar qual que é o problema. É aquilo que a gente falou aqui, né? Você pega lá você liga um TL3, ou se não, vamos falar melhor, vamos falar de um universo mais infra. Você liga uns event viewers lá e arruma um jeito de fazer um scriptzinho para mandar pro teu celular cada vez que der um nível crítico. Cara, você está ferrado, né? A caixa postal vai ficar um elefante. Por quê? Porque por mais que você coloque todos os filtros possíveis, você não vai conseguir direcionar com prisma de desenvolvimento, né? Vai ser sempre com prisma de infra. Aí eu vou olhar assim, se estourar o processador, se botar o processador em 100% durante mais que 5 minutos, eu quero que mande um alerta para mim. Mas será que isso é por conta da aplicação que está com pau ou é porque realmente alguém na área de compras foi rodar um relatório no sabadão? E outra coisa, né? O que você vai levar de informação para o desenvolvedor não vai ser nada. Então você pode entregar para o time de engenharia olhar e vai falar, pô, mas e aí, como é que pode detectar o que está acontecendo com a aplicação? Sem contar que a complexidade de manter esses alertas, de manter esses relatórios, é frequente mudança. Então, frequentemente esses event views vão ter que ser alterados. A complexidade disso é muito grande. Com o System Center dá para a gente fazer muita coisa já, né, nesse sentido. Fazer até um parênteses aqui. Qual que é a dificuldade? Que muitas vezes o cliente não tem System Center. E você convencer um cliente a colocar um System Center, ou pelo menos a base dele, para poder você fazer essa integração, por exemplo, com LM, com TFS, é muito custosa, é demorada e custosa. Aí uma solução com essa do Application Insights, pelo menos vai te dar o norte. Né? Bom, é o começo. É o começo, né? Então, se eu estou conseguindo gerar alertas, eu estou minimizando as paradas de impacto com o cliente. Então, eu estou trabalhando antes do meu cliente. Porque a gente que desenvolve, a gente que mantém servidores, qual que é a pior coisa do planeta? Eu vou fazer uma comparação esdrúxula aqui, mas é uma comparação assim bem profissional. É pior que você receber um torpedo, um SMS, um WhatsApp, do amante da tua esposa, por engano. Não é? Porque se o cliente liga para você falando, a aplicação que você desenvolveu, que você me cobra não sei quantos mil por mês, e o servidor que você falou que era infalível, deu pau. E aí, cara? Isso assim, né? Esse está sendo, vamos dizer assim, está sendo amigável. Educado. Está sendo educado. Né? Dependendo do nível que chegar isso, a ligação vai ser muito... Depende de quantas ligações já fez antes. Depende de quantas ligações já fez antes. Exatamente. Então, o que a gente precisa? Ter previsibilidade. As previsibilidades a gente consegue promover em cima de alertas. Aqui até um exemplo típico, que na sequência o Guilherme vai mostrar para a gente, está com o ambiente montado para demo. Então, poxa, eu monto o meu ambiente de Application Insights para monitorar não só performance, mas para monitorar possíveis problemas que vão acontecer, os insights estão ditos aí, entre outras coisas, né? Bom, e do ponto de vista de reparar também, se eu consigo minimizar o impacto para o cliente, eu estou poupando tempo para reparação, ou seja, é aquela história que a gente vê muito no dia a dia nosso de desenvolvimento, né? Quanto tempo a gente demora para analisar um problema que ocorre em produção? Às vezes 2, 3 dias. E para reparar, às vezes 5 minutos. Né? Então, se eu estou conseguindo identificar melhor a informação, eu vou conseguir reparar com menor tempo também, isso é óbvio. Só que essas coisas são óbvias, são implícitas, a gente nunca consegue tornar explícita. Né?
Fala, não, seria óbvio, pô, legal, mas aí, qual que é a ferramenta que eu uso? É aquela história, o teu gerente chega para você, fala para você assim, ó, esse projeto tem que estar pronto no final do mês. Legal, nós estamos dia 1 de... Então, vamos tirar que eu chego 1 de dezembro, dia 30 de dezembro tem que estar pronto. Dia 2 eu chego para você, como está o projeto? Fala, tá bem, tá tudo certo, legal, prova para mim. Vamos aprovar para ele que tá bom o projeto. O projeto está no tempo certo. Você tem que arrumar elementos para provar. A mesma coisa aqui. Se o teu cliente fala, como está meu ambiente? Está saudável, está sadio, eu tenho previsão de algum problema? O Application Insights ajuda a gente nesse sentido. Bom, a gente falou, o Bertucci falou em melhoria contínua, falou de como que a gente pode ajudar no dia a dia, disse que as entregas precisam ser constantes, não dá para a gente ter projetos de 1 ano ou mais. É isso aí que a gente vai estar vendo aqui, gente. Eu vou passar para o... Vou até falar o próximo slide, só vou falar mais uma coisinha e já vou passar para o Guilherme fazer a demo. Application Insights, ele está disponível para a gente de 2 maneiras, ou através de plugin via Visual Studio, a gente está falando em Update 3, Visual Studio 2013, né? Ou através do Azure. Então, como que a gente faz essa ativação? A gente vai mostrar aqui na prática, a gente baixa o plugin, já no Visual Studio você já faz esse trabalho, ou você vai direto no painel do Azure e ativa em cima da sua aplicação. Beleza? Então, eu vou até pular esses slides aqui e vamos embora para a demo, cara. Manda bala. Pessoal, vamos lá. Tentar mostrar de uma maneira bem, a maioria de infra, então tentar mostrar de uma maneira bem... Eu não aprendi a mexer. O que é bom, geralmente, corta essa parte também, senão a gente apanha. Beleza. Tentar mostrar de uma maneira bem que seria o dia a dia de vocês, tá? Bem monitoramento mesmo. Dentro do App Insights, a gente consegue definir, dentre outras coisas, tá? Estou falando de uma maneira bem superficial, bem dia a dia. A gente consegue definir alguns critérios, algumas métricas para a gente monitorar. O Garcia falou muito desse monitoramento, desse acompanhamento de saúde. Mas o que é esse acompanhamento de saúde para uma aplicação? Às vezes não vai ser o mesmo que para outra. Então a gente consegue, por exemplo, só achar minha água aqui. Beleza. Tá dando para ler legal? A gente tem algumas métricas, aqui eu estou falando de métrica de máquina. Quando a gente trabalha com o App Insights, ele tem um recurso chamado telemetria, ele tem essa questão de telemetria, que é coletar, dentre outras coisas, algumas características da própria arquitetura que ele está rodando, da própria máquina. Esse exemplo aqui não está coletando muito bem, que eu tive um problema com a máquina, tá? É uma VM do Azure, é um Cloud App. Enfim, mas essas métricas são as métricas que a gente tem disponível. Uso de CPU. Pô, eu tenho um e-commerce que eu sei que se minha aplicação estiver batendo muito CPU, ele vai ficar lento. Então a equipe de arquitetura a equipe de suporte vai, vou criar uma métrica em cima disso. Vou monitorar, eu monitoro tudo, tá? Mas eu quero criar um alerta, eu quero trabalhar fortemente em cima dessa métrica de processamento, ou não. Disco. Eu trabalho com minha infraestrutura de rede tem suas limitações. Vocês conhecem essas limitações, tá? Todas essas métricas, elas vão fazer sentido a partir do momento que a gente tem isso mapeado. Eu sei quais são as minhas limitações, eu sei que se eu chegar no consumo de CPU XYZ, eu vou ter problema. Do contrário, vai ser simplesmente um e-mail, um alerta. Que o Marcos tinha comentado sobre o alerta enviado. Aqui eu tenho configurado, deixa eu só achar aqui, aqui dentro do App Insights eu falei dessa aplicação que está em Cloud App. Ela foi construída inteiramente para isso. Mas e se a gente tiver, por exemplo, uma aplicação que já está no ar? A gente consegue monitorar isso, é claro, não com os recursos de telemetria. Um dos slides, ele citava uma hierarquia de implementações. Então a gente tem desde uma implementação do App Insights mais básica, que eu quero acompanhar a disponibilidade. Esse mapa, esse gráfico, ele está monitorando a disponibilidade de uma aplicação qualquer, dessa aplicação que a gente fez um teste, fez a demo. A gente consegue saber qual que é o tempo de resposta que a gente está tendo de algumas... Aqui não vai dar, deixa eu torcer para a sessão não ter caído.
O que ele está falando, basicamente, é que a gente define as métricas de criticidade da nossa aplicação. A implementação do App Insights ele começa desde o nível básico até o nível mais avançado de parametrização. Ou seja, eu já consigo sair daqui hoje, criar minha continha lá no Visual Studio Online no Azure e sair usando? Consigo. Tá, eu vou pegar, configurar minha aplicação, ele vai gerar um documento, eu vou colocar lá na minha aplicação e já começa a monitorar a disponibilidade. Eu quero aumentar o nível de captura com telemetria, uma série de coisas, aí ele vai me instrumentando a aplicação, ou seja, ele vai me dando alguns passos para que eu pegue e faça a instrumentação da minha aplicação e eu forneça esses dados para o meu painel. Tá? Só para exemplificar, aqui a gente está acompanhando a disponibilidade de uma aplicação. O Marcos tinha mostrado um alerta. Pô, eu configurei esse alerta. Só vou falar na caixa de e-mails, para ver os e-mails errados aí, velho. É que nem mostrar imagem em apresentação, né? Então você tem que colocar uma imagem, fazer um upload de uma imagem, você sempre tem que tomar cuidado quando você vai abrir. Então eu jogo tudo na área de trabalho, que aí é certeza que você não vai abrir pasta errada, né? É muita tecnologia para... Beleza, a aplicação está no ar, a aplicação saiu do ar, melhor dizendo. Ah, mas a gente consegue fazer isso da maneira tradicional? Consegue, mas aqui a gente está falando de um ambiente em nuvem. Se o servidor de monitoramento de vocês cai, beleza, acabou o monitoramento, a aplicação vai sair do ar, estamos perdidos. Aqui a gente consegue, aqui eu estou falando desse nível mais básico, tá? Sem instrumentação. Simplesmente criar uma aplicação. Vou monitorar meu blog hoje. Por exemplo, era o exemplo que eu ia mostrar. Por exemplo. Por que esse é o meu, velho? O seu está com pico. Por exemplo, aqui eu estou monitorando literalmente o blog, vocês podem ver na URL, é o blog do Bertucci. Não foi construído usando a instrumentação nem nada. A gente já consegue ter uma... É porque ele não tem nem acesso ao meu blog, então ele não conseguiu fazer nada lá. Simplesmente apontou Sim, justamente. Só fiz esse apontamento. Você está pegando tempo de resposta. Tempo de resposta e disponibilidade, né? Além dessa questão do tempo de resposta... Pode falar. Essas instrumentações podem onerar a aplicação? Não. Não. Assim, ela só vai fornecer você tem uma quedinha, mas é mínima, tá? Alguns testes que foram feitos com a aplicação, a perda é mínima por perto dos benefícios que você vai ter. Porque a quantidade de telemetria de dados que ela vai trazer para você é tão absurda e o tempo de instrumentação é pequeno. Lógico que você tem que configurar. Porque quando você configura o tempo de resposta, está falando de x em x tempo, um robô vai pegar, vai varrer lá, vai catar todas as informações que você pedir e mandar para o Azure e para o Visual Studio Online. Consequentemente, se você fazer isso a cada 1 segundo, a aplicação vai bombar. Tem informações que não tem essa necessidade, tá? Então, configura, evidente, com certas considerações aí, né? Mas ela não tem um impacto grande na aplicação, não, tá? Geralmente, o pessoal, por exemplo, que você vai pegar para pegar código-fonte, com IntelliTrace, uma série de coisas, geralmente, no momento que a gente deixa alguns erros pré-programados em páginas específicas da sua aplicação, você já deixa ela pronta, e aí quando você precisa de uma investigação mais a fundo, aí você liga, você sabe que vai ter uma queda de performance, aumenta o nível de coleta dessa informação, tá? Esse tipo de teste, é teste de ping e abertura da home, por exemplo? Sim, ele faz um request na página e pega o tempo de resposta. Você consegue trabalhar, por exemplo, com qual código... Pô, minha aplicação, para eu saber que ela está no ar, ela não vai retornar 200, que é o HTTP SUSS. Ela tem que retornar outro código. Você consegue parametrizar isso. Aqui tá o template padrão, tá? Estou pegando de 2 regiões distintas, por quê? No caso do e-commerce, por exemplo. Não no caso dos e-commerce brasileiros, por exemplo, uma Amazon da vida. Com certeza ela vai monitorar de várias regiões distintas. É porque o request do Japão pode ser diferente do request aqui do Brasil. Que a gente consegue ver isso bem nítido nesse caso aqui, só fechando essa questão das requests de lugares distintos. Aquela linha verde que está aparecendo no segundo gráfico não é o gráfico, tá? Só para deixar claro. Isso aí é do PowerPoint. É porque a única coisa que dá pau aqui no Mac é o Office. Eu poderia vir. Eu poderia vir aqui, por exemplo, e adicionar uma região da França para ele passar a monitorar. Então, pode ver que aqui embaixo ó, ele gera 2
É que vai demorar para ele, vai demorar 5 minutos para atualizar. Mas aí ele vai gerar uma linha para um, uma linha para outro, quer dizer, o tempo de ping de um, o tempo de ping do outro e a disponibilidade média dos dois. Nesse caso, no teste de ping ou de requisição, como isso ocorre a cada 5 minutos, eu não posso ter nenhum problema de segurança, por exemplo, o servidor lá da outra ponta dizer que a cada 5 minutos aquele endereço de IP está fazendo uma verificação. Planejamento de arquitetura. Pô, tô colocando, legal. Eu preciso A liberar infra está consciente. É que esse exemplo que a gente fez, por exemplo, de monitorar o site de cobertura, poderia não ter dado certo. Justamente por isso. É que assim, na verdade, ele não está dando exatamente um ping, ele faz um request mesmo. Né, eu falei o ping, mas... Então, assim, é como se uma pessoa estivesse acessando via browser, digitando uma URL, e ele te dá a um tipo de questão é resposta. justamente por sempre sair de uma mesma origem. Sim. Entendeu? E aí ele interpretar de forma equivocada. Eu já fiz testes com 10 segundos e não deu problema. Não dá, é difícil, porque também o trabalho de disparo, ele é dinâmico. Ele não, E você ainda pode trabalhar da seguinte forma. Pô, beleza, bateu, deu erro. Mas não porque um falhou, uma requisição falhou, porque está fora. Então você consegue trabalhar com... Cadê? Aqui. Um acúmulo. Fala, meu, beleza. Não quer dizer que está fora. Casos e casos, tá? Estou só dando um exemplo. Nesse momento, pensa Google Analytics. O que ele está fazendo, pelo menos nesse ponto aqui, é similar com o Google Analytics. Mas não é só isso. Isso é uma perninha só. Justamente. Esse é um... muita gente pergunta, pô, mas isso aí o Google Analytics já faz. Realmente, o Google Analytics faz. Qual a vantagem de eu usar isso aqui e não usar o Google Analytics, por exemplo? É que você não vai ter uma integração com o time de desenvolvimento. Você consegue capturar código num certo nível de instrumentação, que o Google não vai fazer isso para você. Ele retorna um problema. E isso vai, se você tem uma plataforma de ALM integrada, consequentemente você está conectado. Então, bateu o alerta, depende do nível de captura, ele já mandou para o teu desenvolvedor, ele está com o rastreio do desenvolvedor, já está desenvolvendo, está fazendo o deploy da solução. E se a gente for pensar nos recursos de telemetria, comparando essa analogia ao Google Analytics, esses recursos são de máquina. O telemetria está pegando da máquina. Então, mas ele pode capturar defeitos, porque você pode falar que na hora que o processador bateu 80%, eu capturo algum log da minha aplicação. Esse log pode estar dando algum defeito de código que está gerando os 80% de processamento. Tá? Então, ele é bom por causa disso. Então, você bateu 80%, eu recebo um log da aplicação, meu time de desenvolvimento já pega, já desenvolve, corrige, já no sistema de deploy, já faz o deploy automático que você tem dentro de um ciclo específico. Só mostrar o que ele vamos preparar aqui. Ele se torna analfabeto. Não, mas é Na empresa de cultura. Na empresa que nós trabalhamos, nós ofertamos um produto que aí começou a oferecer fora do país. E aí, logo que a Microsoft lançou, eu configurei só o mais básico ali, eu configurei. E por quê? Porque estavam tendo um problema lá na Europa do cara acessar e ficar lento. E aí eles estavam justificando que o desenvolvimento está com um problema na aplicação, está lento. Eu falei, não é aplicação, isso é link. Sim. Aí só com aquele ali, eu peguei, tirei um relatório, recortei assim, falei, mandei para o diretor, aqui, o arquiteto, falei, o problema de vocês é uma aplicação, é link. Vai ter que ter um data center lá na Europa. E aí eles vão colocar... Mas o que a gente fazia antigamente para resolver esse problema? Tá dando dumping de memória. Faz um dumping da VS. Sim. Pega o relatório de dumping, analisa tudo e prova para o cara de infra que o problema é de infra, ou esconde o relatório porque sabendo que é seu, né? O problema é meu, vou resolver a aplicação lá. Mas alguém vai ter que começar Alguém tem que resolver, né? Aqui não tem como, né? Então, quando a gente fala de fonte de telemetria, que é o que o Guilherme estava explicando, hoje a gente tem muitas categorias de telemetria que dá para trabalhar que a gente não trabalhava. Por exemplo, comportamento do usuário. Legal, o Google Analytics tem. Né? Mas não tem com tanta penetração como tem aqui. A gente chega na linha de código, em vários... Né? Exatamente, a riqueza de informação é bem diferente, né? Desempenho de infraestrutura, legal. Pô, a gente tem muita coisa que realmente não tem no contexto geral que a gente vê no mercado, né? E esse escalonamento, essa sequência é legal porque o primeiro, por exemplo, é esse que a gente comentou. Eu consigo sair daqui e fazer. Para a gente chegar no último, que é efetivamente mexer na aplicação, porque aqui a gente começa a ter que envolver o pessoal de dev, não só infra. A gente tem alguns passos para a gente conseguir chegar aqui e tirar proveito. Não adianta nada a gente também dar um salto muito grande sem, né, saber aonde quer chegar. Então essa posição,
Coordenação é O interessante. que a gente sempre fala, quando você vai usar uma ferramenta igual de monitoria, seja ela qual for, no caso do Page Sites, a gente fala de você fazer isso gradualmente. Desde a básica, que é tipo, não vou invadir nada da minha aplicação, meu blog está lá, um blog em PHP, WordPress, já está monitorando, sei disponibilidade, o que eu preciso tirar dele. Com o tempo, eu vou capturando performance, utilização da aplicação, telemetria personalizada, que é onde a gente chega a capturar esses dados mais específicos. Aí a gente já tem uma alteração de código na aplicação. Tá? Então isso é importantíssimo. Até que nível eu quero chegar na minha aplicação? Outro ponto importante do App Sites que é bom vocês fazerem é que ele é multitecnologia, não é só .NET. Tá? Então aqui, tanto server quanto client, e já em breve já tem anúncios disso, tá? Tanto Azure Websites, iOS e Android vai fazer monitoria também. Então eu vou conseguir fazer monitoria da minha aplicação rodando dentro do celular. E o único tipo de plataforma que ainda não tem suporte é para esse SharePoint. Isso aí não tem suporte. Mas assim, aí em off já tem planos para isso. Então assim, é uma coisa que é questão de tempo para se sair. Então é uma ferramenta que hoje é 100% gratuita. Na minha opinião, ela vai ser paga, é evidente. Pra você chegar num nível monstro, porque, poxa, tem um System Center que te dá até o, sei lá, o cheiro do servidor no momento que deu a exceção, tá? É evidente que você paga para isso. Então, aqui vai chegar, não é um System Center, mas é uma ferramenta que com certeza vai ser muito mais barata que o System Center, eu já posso ter o recurso, tá? E eu já vai ter a forma gratuita também, com certeza a Microsoft não vai eliminar, tipo, vamos pagar tudo agora. Eu acho que pensando em approach da própria empresa, até para você justificar de repente até a compra do System Center para a área de vocês, pô, a empresa está com problema de telemetria, tem um problema de realmente monitoria. Legal, começa com uma monitoria desse tipo aqui que é parruda pra caramba também, até que você consiga justificar a compra do System Center, que a gente sabe que é difícil realmente. Né? É uma baita ferramenta. A suíte é cara. A suíte é cara, ela é parruda, ela demora para você fazer a implementação perfeita, ela funciona muito bem, mas quais são os paliativos, né? Ou quais são as outras alternativas que nós temos? Tá, vamos, só a última pergunta aqui, assim, já. Só falta uma pergunta aqui. Tá bom? Em algumas outras apresentações de DevOps, eu vi que, por exemplo, esse monitoramento consegue agregar valor ao negócio no sentido de que dá uma visão de um caminho, vamos dizer assim, para o desenvolvedor para atingir o público-alvo. Com essa ferramenta eu consigo, por exemplo, colocar uma campanha no meu site e dizer para ele assim, o que o cliente espera, por exemplo, o que seria mais viável numa aplicação. Um menu iniciar, alguma coisa do tipo, fazer como se fosse uma campanha. Porque aqui você consegue fazer um mapeamento da sua aplicação inteira. Então o que a gente fala que é investir aonde você deve investir na sua aplicação. Então, às vezes a gente tem uma aplicação com 300 recursos. Só que meu público usa 10 com frequência. Então eu vou priorizar uma nova funcionalidade, um novo recurso naquelas 10 que são mais acessadas na minha aplicação. Por exemplo, então isso aqui você tem que ser mais assertivo. Né? E desde aquela implantação básica, você já consegue ter isso. Gratuitamente. Então, eu fazendo a implantação básica, usando lá meu blog, por exemplo, eu consigo acessar quais são as recursos mais acessados. Qual o post que foi mais utilizado. Exatamente, aí eu consigo extrair e de repente investir em alguma coisa em cima daquela funcionalidade. É que blog é meio que leitura, né? Mas se pensando num sistema, você tem, esse relatório aqui eu uso mais, então eu vou melhorar ele, vou investir dinheiro nele. Eu estou tendo tantas sessões. De diversos assuntos, o assunto que é mais recorrente. Sim, você prova negócio. Eu estou tendo tantas sessões por dia, mas aí eu quero fazer um comparativo. Você consegue mostrar para o seu negócio e falar assim, você não precisa gastar 1 milhão de uma vez, vamos gastar 50 mil investindo nessa área da aplicação, porque essa área aqui que está te dando retorno de acesso aos dados do seu sistema. Mesmo porque cada dia que passa, o foco nosso de infra e dev é mais negócio, não adianta. Né? Acabou aquela história de bater na sala do diretor, putz, eu preciso de uma ferramenta XPTO. O cara fala, não, cara, qual que é o retorno? Ninguém pensa mais em tecnologia. Ninguém mais pensa em tecnologia. Então, como que a gente prova já isso? Já foi a época que tecnologia era uma portinha fechada, onde todo mundo tinha medo de entrar, né? Você tinha lá CPD, o cara andava com o macacão escrito CPD, todo mundo tinha até medo. O cara entrava na porta, trancava, ninguém batia lá. Hoje não existe isso. A gente faz parte do negócio e a gente tem que dar recursos para o negócio. E até a alocação dessas pessoas estão no meio da área de negócio hoje em dia. E eu, acabou a portinha. Eu particularmente acredito que nossos desafios com operação de desenvolvimento, com o DevOps em geral, a monitoria está apenas começando. Porque com essa desse tamanho ainda, com essa previsão que está para vir aí,
de estouro de gadgets para tudo que é lado, como que a gente monitora tudo isso? Eu acho que o DevOps no Brasil é que nem a área de segurança. Houve um tempo que ninguém gostava da área de segurança. Hoje o cara, ele compra a ideia da segurança porque ele precisa fornecer algum certificado na frente para o usuário final. Acho que o DevOps tem esse mesmo caminho. Gente, mais uma vez, obrigado. A gente vai estar aqui mais um tempinho. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, está à disposição. Obrigado pelo tempo.